E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula semanal aqui no meu canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Vinícius Gonçalves e nesse canal você vai encontrar conteúdo sobre caldeiraria. Dentro desse conteúdo eu ensino sobre matemática, desenhos mecânicos, traçado de caldeiraria, fabricação de equipamentos também. Seja muito bem-vindo a essa aula que está começando agora. Na aula de hoje eu vou te ensinar, como está no título dessa aula, dominar desenhos mecânicos de caldeiraria. Então essa aula eu vou trazer muito conteúdo sobre desenhos e você, seja da área fabril, seja da área da montagem, seja de qualquer outra área relacionada à caldeiraria ou até mesmo se for outra área que aplica desenho mecânico, assista essa aula até o final, anota tudo aí e já começa hoje mesmo a dominar desenhos mecânicos na prática. Então, na aula de hoje eu vou falar sobre vistas, planta, elevação, lateral, vou trazer um conteúdo totalmente inédito, é mais uma aula inédita, onde eu vou trazer também, vou falar sobre cortes, tá? Corte parcial, corte total, corte composto. Vou dar alguns exemplos sobre aplicação prática de escalas, tá? Vou mostrar para vocês para que serve a escala. Às vezes você tá um tempão trabalhando aí na área e ainda não sabe para que serve a escala e nem como você pode usar dela para melhorar no seu desempenho no dia a dia. E também eu vou trazer mais um desenho de um equipamento aqui, um projeto real, tá? Onde eu vou explicar para vocês o passo a passo na hora de você abrir um desenho mecânico, quais as principais informações você precisa ficar de olho, tomar cuidado, prestar bastante atenção para que o seu projeto, seja qual for a sua profissão, qual for o seu momento, dentro da empresa a qual você trabalha, prestar o máximo de atenção para entregar o melhor resultado possível. Beleza, pessoal? Então, essa é a introdução da nossa aula número 25. Para quem está chegando agora, essa é a 25ª aula seguida que eu trago aqui toda semana. Se você chegou hoje nessa aula, já dá uma olhada aqui ao final dessa aula na playlist que temos, onde você vai poder ver diversas outras aulas que eu já dei aqui no canal, beleza? Para quem tem interesse também, estamos com inscrições abertas para os meus cursos. São cursos de desenho mecânico, traçado de caldeiraria, AutoCAD, também tem aqui embaixo a apostila de desenho mecânico. Se você quer aprender um pouco mais, ter um contato mais próximo ainda comigo, já clica aqui no botão abaixo, faça sua matrícula, tá? E automaticamente eu já vou entrar em contato com você para estar te passando as orientações para estar começando o curso aí. Outro ponto importante, nós temos um grupo das aulas semanais. Se você quer fazer parte desse grupo, tem um link aqui embaixo, toca no link, me chama que eu vou te colocar no grupo das aulas semanais. É um grupo VIP fechado, só eu mando mensagem lá para que a gente possa seguir uma ordem lá também, beleza? Então é isso aí, vamos agora para nossa aula semanal número 25. Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui a minha tela, tá? E é onde a gente vai começar a nossa aula por vistas. Então eu vou explicar para vocês mais uma vez como que funciona as vistas de planta, elevação e lateral. Eu vou explicar para vocês aqui, eu vou abrir a tela do meu AutoCAD e a gente vai começar com um desenho bem simples, tá? A ideia aqui, pessoal, é vocês entenderem o conceito dos tombamentos de vistas, como é feito esse tombamento, tá? Para que quando eu mostrar o desenho na prática, vocês entenderem e ter a compreensão de uma forma mais rápida, tá? Então, aqui eu vou trazer primeiro a teoria e mais para o meio da aula, a parte prática com desenhos reais, projetos reais, tá? Então, pessoal, aqui é o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui, ó, um quadrado de 500 por 500. Nesse quadrado, eu vou colocar aqui, ó, um furo e um rebaixo, tá? Então, essa daqui é a minha vista de planta. Na minha vista de elevação, eu vou representar ela partindo da largura dela, né? E aqui a altura. Então, ela vai estar representada desta forma, certo? Aqui eu vou posicionar uma linha de centro, ó, onde eu passo pelos dois pontos. Essa linha de centro aqui, ó, ela vai dar minha referência do meu rebaixo e do meu furo. Então, sabendo que este ponto é um furo, ó, a minha projeção sempre parte do ponto do furo, ó. Então aqui é o extremo do furo, a minha projeção está passando dele, ó. Vocês vão entender quando eu finalizar. Então o que eu faço? Esses pontos aqui, ó, eu estou projetando lá.
Então, ele vai ficar como aqui a representação, ele fica desse jeito. Então, aqui, ó, é a representação desse furo na minha vista de elevação, tá? Nesse caso. Porém, nesse caso aqui eu tenho um rebaixo, e esse rebaixo, ele vai ter uma profundidade. Então, eu venho aqui e faço a mesma coisa desse lado, ó. Deste ponto. E aqui eu vou fazer o meu rebaixo. Eu vou considerar um rebaixo aqui, ó, de 50. E vou fazer isso aqui, ó. Então, meu rebaixo tem 50. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou, ó, limpar essas linhas que eu peguei dos pontos aqui de projeção, certo? E vou identificar o rebaixo. Então, a minha peça vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo, ó? O que eu acabei de fazer? Eu parti da vista de planta, projetei estes dois pontos de cada furo, do rebaixo e do furo. E o que acontece aqui? Feito isso, para mim, eu tenho duas formas de representar essa posição. Ou eu represento ela como elevação. Se eu representar ela como elevação, eu preciso definir que essas linhas aqui, ó, elas estão tracejadas, as chamadas linhas invisíveis. Deixa eu escolher ela aqui, ó, tracejada, ó. Na escala aqui do AutoCAD, vou tentar melhorar aqui para vocês visualizar melhor, ó, tá vendo, ó? Então, ó, elas estão tracejadas, quer dizer o quê? Que estão invisíveis. São furos que a olho nu você não enxerga, mas você sabe que ele tá lá pela representação do desenho mecânico, tá? Bom, este é um ponto. Esta é uma forma que eu poderia fazer essa peça. Uma segunda forma seria já aplicando o corte, né? Lembra que eu falei para vocês que nessa aula a minha ideia é trazer corte também? Que nem aqui, eu deixei anotado que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é um corte: total, parcial, composto e meio corte. Aqui eu consigo aplicar um corte total nessa peça. Como que ficaria? Vou fazer a representação do corte, tá? Então, aqui é a minha vista de elevação. Agora eu vou fazer a representação de um corte. Imagina que aqui, ó, seja um corte, ó. Vou posicionar aqui minha linha. Essa indicação mostra que nossa peça está sofrendo um corte aqui no centro, tá? Eu vou trocar de cor aqui, ó. Ó, troquei de cor, tá? Coloquei uma linha traço 2 pontos para representar o corte da minha peça. Então, como que aqui é o corte do nosso quadrado? Como que sai a representação? Ó, eu vou copiar esse modelo, vou fazer ele do lado aqui, ó, para vocês visualizar a diferença entre o corte e a vista de elevação. Então, quando eu faço a vista de elevação, o que a gente enxerga aqui é o seguinte: é a linha tracejada dentro, né? Porque eu fiz o tombo da minha peça. Agora, quando eu represento esse corte, o que acontece? Toda essa linha tracejada, ela volta a ser linha contínua. E o que me diz que essa peça está cortada é a achura, que eu vou fazer agora. Ó, então aqui que eu fiz, ó, coloquei a achura na minha peça. Com a achura, ela prova para mim que essa peça, que esse trecho, essa vista é um corte. Então, assim fica a diferença. Aqui eu tenho uma peça pela elevação, planta elevação, eu represento a parte do furo com o rebaixo, linha tracejada. E quando eu represento o corte eu tenho que representar com as achuras. Então, este é os dois modelos que eu poderia exemplificar essa peça, tá? Eu escolhi, no primeiro momento, fazer por elevação, e aqui eu já mostrei para vocês o que é o corte total, beleza? Então, isso seria o corte total no desenho mecânico. Agora, pessoal, eu vou fazer uma segunda peça aqui, tá? Vou fazer uma segunda peça, começando pela vista de planta. Eu vou fazer aqui, ó. Então, pessoal, imagina que essa peça na seguinte condição, ó. Eu tenho aqui uma peça, tá? Uma espécie de um gancho, alguma coisa assim. E eu tenho um furo aqui. Então, esta daqui seria a minha vista de planta, tá? Olhando por cima da minha peça seria isso. Então, aqui eu vou projetar tanto a elevação quanto a vista
por lateral, tá? Então, como que ficaria? Então, na projeção, eu pego os pontos da minha peça, ó, e levo eles até aqui, ó. Então, o comprimento é esse daqui. Aí eu defino a altura da minha peça, nesse caso eu vou considerar 300, tá? E vou fazer aqui, ó. Então, a minha peça tem este contorno, tá? O que acontece? Aqui eu tenho algumas coisas para representar. Então, lembra que aqui é um furo? Se aqui é um furo, essa linha aqui, ó, ela tem que ser tracejada, ó. Lembra? Linha tracejada representando o furo. E aqui, ó, como que eu represento? Eu estendo a linha de centro, ó. Essa linha de centro para cá. Projeto ela, ó. Defino a altura dessa furação. Vamos dizer que está no centro da minha peça, ó. E qual que é o diâmetro dela? Eu faço a projeção, ó. Fiz a projeção deste ponto até lá, daqui até lá. Este é a representação do furo dessa peça, tá? Agora, o que que eu posso fazer aqui também? A representação desse rasgo. Então, como que eu faço isso? Eu venho neste ponto. Esse ponto eu tenho que projetar para a vista de elevação, ó. Então, venho, faço a projeção. Lembrando que esse ponto, ele é um ponto que a linha é representada de forma invisível. Porque quando a gente tomba essa peça sem cortar, a representação que a gente tem dela é exatamente assim, ó. Então, aqui tá a representação. Vamos supor que a gente corta essa peça. Eu vou mostrar novamente a aplicação de corte, ó. Vamos supor que a gente corta essa peça nessa região, ó. Nessa região aqui, ó. Deixa eu só ajustar minha seta de corte aqui, ó. Vamos supor que a gente faz o corte dessa peça aqui. Como seria a representação dela? Então, eu vou copiar ela aqui, vou fazer ela aqui em cima. Mudaria o seguinte, todas essas linhas tracejadas passa a ser contínua. No caso da furação, não altera que aqui já é contínua, então somente essa passa a ser contínua. E a achura é aplicada. Porém, a achura é aplicada somente nessa região aqui, ó. Vamos lá, deixa eu colocar ela aqui. Somente nessa região. Por quê? Porque essa é a região onde teve contato com o corte, ó. Então, imagina aqui o corte. Ele pegou nesse trecho, ó, até o furo, e nesse trecho até aqui, ó. Aqui já não era mais corte, aqui já é o vazio da peça, ó. Então, ela é representada desta forma, ó, o corte. O corte dessa vista aqui, ó, ele é representado dessa maneira, tá? Então, aí eu fiz o corte. Agora, como que eu represento a lateral da minha peça? Então, eu tenho aqui a largura dela, né? Ó, 650. E eu uso esses pontos aqui de projeção, ó. Então, ó, a largura é 650, tá? A altura, eu faço a projeção aqui, ó, de 300. Fecho o quadrante, tá? Tô olhando nessa lateral aqui. Quando eu olho nessa lateral, eu tenho que representar esses dois pontos. Tenho um ponto aqui e eu tenho um ponto aqui, ó. Ó, eu tenho que representar essas duas linhas aqui. Essas duas linhas, a medida, eu vou pegar aqui, ó, é de 250. Então, vou passar uma linha de centro aqui, ó. Linha de centro. E vou posicionar aqui, ó. 125 para cá, 125 para cá. Essa linha vai ser representada por linha tracejada. Por quê? Quando eu tombo, faço o tombo daqui para cá, daqui para cá. Eu estou mostrando esse lado, estou mostrando as costas da minha peça. Se eu fizesse pro outro lado, eu estaria mostrando a parte frontal da minha peça aqui, esse lado. Eu vou fazer para vocês visualizar também, tá? Então, a representação nesse caso ficaria assim, ó. E o furo, a gente projeta a linha do furo aqui, ó. Como o furo ele é total em toda a largura da peça, ó, eu passo ele inteiro e ele vai ser uma linha tracejada também, ó. E a representação é exatamente essa, tá? Aqui a gente tem a representação do rasgo,
Aqui a gente tem a representação do furo, onde a gente vai ter uma linha de centro aqui, ó. Tá? Ó, a gente tem uma linha de centro indicando isso. E aí, o que que acontece? Na hora de cotar, eu represento esse ponto aqui, ó, com diâmetro, tá? Pra gente saber que aqui é um furo, certo? Então, essa seria a vista da lateral esquerda. Aí, eu vou fazer a projeção pro outro lado agora. A projeção pro outro lado, a gente segue o mesmo desenho, tá? Vou fazer aqui, ó. Segue o mesmo desenho. O que vai alterar nesse caso, nessa projeção, é o seguinte. Essa linha aqui não será mais tracejada, porque a gente está olhando desse lado, tá? E a linha do furo permanece tracejada. Então, a única alteração que tem é essa linha aqui, ó. É a representação dela. E parece algo simples, pessoal, mas isso é uma diferença tremenda. Então, quando você estiver vendo qualquer desenho, verifica os tipos de linha. Se aquilo é uma linha contínua, se é uma linha tracejada, se é uma linha traço-ponto, porque isso são normas, tá? Todas essas linhas são especificadas na norma BNT para desenho mecânico. Então, isso é uma interpretação de desenho. Se você vê linha contínua, ele está mostrando que aquilo é a parte visível da peça. Se você vê linha tracejadas, aquilo está indicando que é a parte invisível da peça, que a olho nu você não vê, mas você sabe que ela está lá, tá? Então, tipos de linha é muito importante para você se localizar no desenho técnico, tá? Então, pessoal, aqui é o seguinte, mostrei para vocês vista de planta, elevação e lateral na aplicação. Mostrei também os cortes, nesse caso, mostrei para você o corte total, tá? Então, esta é uma forma de entender vista de planta, elevação, lateral e os cortes, tá? Então, eu mostrei para vocês aqui, ó, planta, elevação, lateral, certo? O corte total. E agora, pessoal, então vamos lá. Vou explicar para vocês agora o corte composto, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vou copiar essa peça. Então, vou mostrar para vocês o corte composto. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, um furo aqui, ó. Tá? Vou posicionar esse furo aqui. Vamos imaginar que a gente tem esse furo. Quando eu faço esse corte aqui no meio, esse furo ele não aparece, tá? Ele não aparece. Porque a seção onde está sendo cortada é esse trecho aqui, ó. Então, o furo não aparece. Para mim fazer com que esse furo apareça, eu preciso aplicar o corte composto. E o que seria esse corte composto, ó? Esse corte composto, eu teria que fazer um desvio aqui, ó. Então, ficaria da seguinte forma. Eu faria um desvio, ó. Olha só. Presta atenção. Eu fiz um desvio na minha linha de corte, ó. Eu vim aqui, fiz um desvio, ó. Vou até trazer ele mais para cá, pra gente ter mais uma visão melhor, ó. Então, o que que eu fiz, ó? Deixa eu vir aqui, deixa eu diminuir um pouco esse diâmetro pra gente explicar, ó. Então, o que que eu fiz, ó? Eu fiz um desvio no meu plano de corte, tá vendo, ó? Comecei o corte aqui e fiz aqui, ó. Esse é um corte composto, aonde eu represento a peça com um único corte, porém fazendo o desvio. Então, como que seria a representação dessa peça agora? Pegando a peça anterior, ó, vou copiar a peça anterior, vou só alterar aqui a parte que eu alterei o diâmetro aqui, ó, então vou diminuir, né? Eu alterei o diâmetro, ó, então ela vai fechar aqui mais um pouco. Vai fechar aqui mais um pouco. E agora eu represento esse furo. Então, ó, linha de centro direto. Ó, linha de centro. Eu sei que é um furo, então, ó, projeto os pontos, ó. Projetei os pontos. Agora eu preciso fazer o quê?
Alguém sabe o que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso achurar. E aonde vai a achura agora? Ó, vamos lá, vamos aplicar a achura nesse desenho para mostrar a representação de corte composto. Então, aqui, aqui e aqui, ó, tá vendo? Certo? Então, aqui, ó, olha só, aqui tá a representação do corte composto. O corte composto é sempre quando a peça tem dois ou mais elementos e eu preciso mostrar em um único corte esses elementos. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um desvio e mostrei tanto o rebaixo com furo quanto o furo passante num único corte. Esse é o modelo de corte composto, tá? Então, quando vocês abrirem um desenho e ver algum corte nesse sentido, não está errado. Ele quer dizer um corte composto. Então, você tem que observar bem o corte para interpretar da melhor forma, da forma correta, tá? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o corte parcial. E eu vou fazer o seguinte, ó. O corte parcial, ele é muito utilizado, uma aplicação muito grande do corte parcial é ponta de eixo, tá? Vou fazer aqui uma ponta de eixo para vocês visualizar e eu aplicar o corte parcial. Mas normalmente como que funciona? Imagina que a gente tem aqui, ó. Então imagina aqui, pessoal, que seja uma ponta de um eixo, onde a gente tem uma rosca bem aqui na ponta. O que seria o corte parcial? O corte parcial é quando eu quero fazer com que, vamos supor, aqui a gente está numa escala real, tá? E eu quero ampliar essa escala. Então, já vamos entrar aí na parte de aplicação da escala. Então, imagina que aqui, ó, vamos supor, tá? Eu fiz aqui uma rosca aqui de 20. Vamos supor que é uma rosca M20. Aí o que acontece? Eu quero representar isso em um corte parcial e numa escala ampliada. Então, por exemplo, o corte parcial seria o quê? Eu venho aqui, ó, e faço um trecho aqui, ó, faço isso aqui, ó, e vou aplicar o corte parcial, ó. Eu recolho esse pedaço, ó, copio, posiciono ele aqui fora. Quando eu utilizo isso, ó, coloco ele aqui fora. Essa linha ela não tem, que a representação do corte vai ser aqui. E aí o que acontece? Eu já separei, agora eu vou ampliar. Vamos supor que eu quero numa escala de 2 vezes maior, então eu amplio 2 vezes, certo? E eu vou fazer a achura, tá? Vou aplicar a achura. Aplicando a achura, ó, aplicando a achura, isso daqui é um corte parcial em relação à minha peça, tá? Eu poderia fazer um corte total aqui, que seria passando a linha aqui, ó, né? E fazendo um corte total, mas nesse exemplo, com o corte parcial eu já resolvo. Então, com esse corte parcial eu já consigo fazer as medições da minha peça. Então, eu posso cotar aqui, cotar o comprimento, tá? Cotar posicionamento e assim por diante. Então, isso daqui é a aplicação do corte parcial no desenho mecânico. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês o meio corte. Então, a aplicação do meio corte é bem simples. Imagina aqui, ó, vamos pegar essa peça aqui como exemplo também, ó, vamos lá. E vamos representar o meio corte nessa peça, ó. Como que ficaria? Então, o meio corte nessa peça seria eu fazer um corte assim, ó. Trago essa peça para cá e faço um corte aqui, ó. Imagina esse corte, ó, tá? Eu faço esse corte. O meio corte seria o quê? Eu venho aqui na minha vista de elevação, ó. Vou copiar aqui minha vista de elevação. Como que ia ser representado o meio corte dessa peça, ó. Ó, imagina aqui, ó, que é o seguinte, ó. Se eu tô fazendo o corte dela só aqui, a representação dela é a seguinte. Esse lado esquerdo meu vai ter corte, vai ter achura. O lado direito meu, a representação continua igual. Então, como eu corrijo isso? Eu faço isso aqui, ó.
esse lado vai ser linha cheia, ó, e esse lado linha tracejada. E a aplicação da achura, ela se dá no lado do corte. Então, como que ficaria? Ficaria nessa configuração, nesse exemplo, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, isso aqui é um meio corte que eu fiz. Eu fiz um meio corte na peça, tá? Eu poderia usar essa aplicação em caso de ter, talvez, mais um furo aqui no centro, para me representar esse furo, colocar alguma medida específica nele, tá? Uma medida de um chanfre, Por exemplo, ó, um exemplo bem legal, a gente poderia fazer o quê, ó? Um furo aqui, ó, imagina que aqui a gente tem um furo, tá, ó? E esse furo tenha um chanfre, ó. Vou mostrar para vocês. Então, vou representar esse furo ali agora, ó. Então, para explicar para vocês o porquê do meio corte. Então, imagina que a nossa peça seria assim, ó. Que eu projeto um furo interno aqui, ó. Faria algo assim, ó. E aqui a gente pode projetar o seguinte, ó. Imagina que essa peça teria um chanfre aqui, ó. Então, a representação seria essa daqui, ó. Ó, lembrando aqui, né, da linha de centro, como que ficaria, ó. Então, essa peça estaria representada desta forma. Ó, essa linha aqui, ela não tem. Ó, tá vendo? Então, eu fiz esse corte aqui, ó. Aí aqui, como que vai ser a minha demonstração da achura, aplicação da achura, ó. Então, vou aplicar a achura nesses dois lados, ó. Fiz um meio corte para mostrar que essa peça, ela tem um furo e no final desse furo, ela abre. Então, vai ter aqui uma angulação que tem que ser respeitada, tá? Então, nesse caso, como é um furo, a peça tem uma linha de centro. Então, ó, a gente coloca a linha de centro aqui nela, ó, tá? Linha traz ponto. Então, assim, ó, a gente representa o corte parcial, tá? Então, às vezes acontece de ter, por exemplo, só nesse lado aí, então a gente pode fazer assim, ou então pode fazer o corte total. Então, esses são os tipos de corte que tem que a gente pode estar aplicando. Então, a gente vê a melhor forma de aplicar e faz, tá? Quando é leitura e interpretação, a gente tem que conhecer todos para quando a gente vê o que foi usado, a gente saber qual que foi usado, tá? Então, esses são os conceitos dos cortes que eu tinha aqui para mostrar para vocês. Sobre a escala, eu mostrei para vocês aqui, ó, como que eu apliquei a escala nesse caso. Quando eu quero ampliar, eu multiplico. Quando eu quero diminuir, eu divido. Então, vamos supor, aqui eu aumentei em 2 vezes o tamanho da minha peça. Então, escala real, eu fiz 2 vezes, aumentei. Se eu quisesse diminuir, eu teria que dividir ela, vamos supor que eu dividi 2 vezes. Eu dividiria ela em 2, ou no caso multiplicava por 0,5 que você rebaixa, tá? Você diminui a escala. Então, nesse caso, eu ampliei e chegamos a esse resultado. Então, a escala de ampliação na prática é usada para isso. Outro ponto de aplicação da escala de ampliação ou redução, qual seja ela, é quando você tem uma peça muito grande, tá? Muito extensa, e você precisa de uma determinada medida e você não consegue medir. Então, você pega o desenho ali, vamos supor, uma peça tem 10 metros, aí você faz o quê? Você diminui para uma medida que você consegue medir. Então, você divide por 10, aí vai de 10 metros, dividido por 10 vai dar 1 metro. Nesse 1 metro, você consegue fazer a medição que você precisa para chegar num resultado ali, talvez que você precisa. Então, a escala pode ser usada nesse sentido também. Você dividir ou multiplicar para pegar com mais facilidade, tá? Quando você usa escala nesse sentido, tem que tomar muito cuidado com usar arredondamento, que eles influenciam bastante, tá? Então, quando for número quebrado, tem que tomar bastante cuidado com isso nas escalas, tá? Bom, aqui é só um conceito básico de escalas, beleza? Agora é o seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês, como prometido, um desenho de um equipamento prático para vocês verem um projeto. Então, eu trouxe para vocês aqui toda a teoria, tá? Teoria de vista de planta, elevação lateral, os cortes para vocês se atentarem e se ir aperfeiçoando nisso. E agora eu vou mostrar para vocês um projeto real. Então,
Aqui, ó, tá o nosso projeto real, ó. É um tanque, tá? E aqui eu vou dar algumas explicações. Então, por exemplo, esse tanque aqui, ó, é um tanque onde a gente tem dois tampos. Tampo, para quem não sabe, é essa parte superior e essa parte inferior, tá? Na aula passada, na aula retrasada, se eu não me engano, na aula 24, se eu não me engano, na aula 24, 23, eu falei sobre isso, sobre os tampos, tá? Expliquei os tipos de tampos que tem, os mais usuais. Se você tem interesse de aprofundar, conhecer, aprender mais, dá uma olhada nas aulas anteriores que eu já falei sobre tampos. Então aqui é o seguinte, é um tampo toricônico, onde ele tem um raio, ó, ele tem raio aqui, tá? E aqui também é um tampo toricônico também com raio, onde, ó, ele já chama um detalhe aqui, ó. Então é esses detalhes que a gente tem que tomar cuidado nos desenhos, porque são neles que tá os segredos. Um exemplo, detalhe A, eu vou procurar o detalhe A. A gente encontrei aqui, ó, esse aqui é o detalhe A. Olha o tanto de informação que o detalhe A está me passando. Então, ele me está passando a espessura do equipamento da parte de cima, ele está me passando o diâmetro desse equipamento, ele está me passando aqui sobre a simbologia de solda, ó. Ele está me passando sobre a abertura, o chanfro necessário, a altura da linha tangente até a linha de solda, o raio do bordo de baixo, a espessura do cone de baixo, o ângulo do cone de baixo. Ó, quanta informação em um pequeno detalhe. E é isso que vai fazer de vocês a diferença. Conseguir enxergar os pequenos detalhes no desenho. Isso faz total diferença. Ponto importante, ele chamou aqui, ó, posição 1. O que você tem que fazer? Pô, posição 1, vamos ver na lista. O que ele chama? Ó, posição 1. Então, na lista, o que ele está falando? Ó? Corpo de 4 milímetros, 1500, 2211, material, ó, importantíssimo, ó, inox 316, tá? Então, isso é muito importante. Outro ponto aqui que ele fez, ó, detalhe B. Então, ele trouxe as mesmas informações da parte superior. Então, eu já sei que o tampo superior, ele já tem 30 graus, então ele é diferente do inferior. A espessura é a mesma, o raio de bordo, 25 e 25 são iguais, tá? E aqui ele vem trazendo as informações. Então, aqui, ó, detalhe N2, aí ele já fez um detalhe novo aqui, mostrando o bocal N2. Aqui ele tá mostrando como que é esse bocal que temos aqui, ó, esse bocal, ó. Opa. Esse bocal aqui, ó. Esse bocal superior. Então, ele está mostrando como que ele é, ó. Tá mostrando aqui que é um flange. Eu, por experiência, já sei que é um flange Lipjoy. É um flange solto, tá? Ou você pode conhecer como flange louco, mas aqui é um flange solto. E aqui tem uma pestana, ó. Isso daqui é uma pestana, tá? E ele indica as posições. Então, posição 25, aí você vem na lista. Sempre, ó, flange LJ, tá? Diâmetro de 10 polegadas, 150 libras, norma de aplicação do flange, inox 304. Então, sempre, 100% das vezes, qualquer desenho que vocês forem interpretar, olhem para a lista de material. É muito importante. Quando você estiver fabricando o equipamento, tenha como responsabilidade tua abrir aquele desenho, olhar posição por posição, ver todas as peças, separar todos os itens, e aí depois que você separou todos os itens, você começar a montagem de uma vez por todas, tá? Então, claro que nem sempre você vai conseguir unir todos os itens da lista, deixar 100% pronto para começar a produção, mas tenta o máximo possível, por quê? Para você otimizar tempo. Então, uma vez que você tem tudo preparado, tudo pronto, você consegue ter sequência de montagem em velocidade e assim você ganha tempo, ganha produção e naturalmente será notado pelos seus líderes, supervisores, patrões e assim por diante. Porque você ganhando tempo na produção, é óbvio que você será notado e vai ter um diferencial. Isso é natural da profissão, tá? Aí ele tem aqui a indicação, ó, do bocal N1. O bocal N1 é esse aqui, ó.
Então ele detalha o bocal N1, ele mostra que é uma peça tangente ao corpo, ó, tangente ao corpo, mostra simbologia de solda. Essa simbologia indica o quê? Que terá uma solda em todo o contorno, a altura de 4 milímetros e uma solda em ângulo, tá? Ele indica também aqui, ó, as dimensões, tanto de tubo quanto depois de montado, e posições novamente, ó. Então, ó, posição 11, você vai lá na lista ver o tubo. Posição 12, ver a conexão. E assim por diante. Ele detalha o olhar de içamento, espessura do olhar, ó. Espessura da chapa de almofada, tá? Tudo certinho, ó. Posição 7, posição 8, simbologia de solda, o raio que precisa ter aqui, um raiozinho de 15, tá? Então, tudo isso, pessoal, com o tempo, você vai dominando essa habilidade de ler e interpretar, tá? Nesse caso aqui, ó, reparem que a gente tem somente uma vista de elevação. A gente tem só uma vista de elevação. Nem sempre a gente vai usar planta e elevação lateral, nem sempre. É somente quando necessário. Quando não for necessário, não precisa colocar. Então, que nem neste desenho aqui, ó, um desenho bem completo, bem detalhado, com somente uma vista de elevação. Então, tem uma vista de elevação e todo um conjunto de detalhes. Porém, tem uma observação, esse é um desenho de fabricação, então por isso que ele só tem a vista de elevação. Se a gente olhar o desenho dimensional, que é o primeiro desenho a se olhar, a gente vê que tem a orientação da vista de planta, ó. A gente tem aqui, ó, a vista de planta. Na vista de planta indica localização dos bocais, posição das sapatas, tá? Aonde os olhares vão ficar e assim por diante. Então aqui, ó, por exemplo, na vista de planta a gente vê que tem 3 olhares equidistantes, tá vendo? Ó, 120 graus. Tem 4 sapatas equidistantes também, tá? Então, nesse caso, a gente consegue visualizar. Voltando no desenho de fabricação, a gente localiza aqui, ó, também, ó, detalhe da sapata. Então, sapata é onde apoia o equipamento. Então, ó, aqui tá a descrição da solda, das espessuras, tá? Das medidas, certo? Então, isso daqui é sapata, tá? Aqui a gente tem mais um detalhe do bocal N4, tá vendo? Um desenho bem detalhado, bem completo, uma lista de material bem feita, tá? Então, aqui é o seguinte, identificação das linhas, pessoal, que eu falei para vocês que são importantes, ó. Tá vendo aqui que cada linha tem a sua importância, ó. Essa daqui é a linha de centro, essa daqui é a linha invisível, mostrando que internamente essa peça tem essa espessura. Aqui a linha de fora, a linha de contorno, tá vendo? Ó, linha tracejada, indicando que essa peça está dentro do equipamento, tá? Então é importante observar todos esses pontos, certo? Então esse é um desenho bem legal, bem bacana. E tem no nosso curso, tá, pessoal? Quem se inscrever no curso de desenho mecânico avançado vai ter acesso a esses desenhos e vai aprender junto comigo dessa forma aqui, com muito mais detalhes, com muito mais ênfase em cada item detalhadamente, beleza? Então, essa é a parte da aula que eu queria trazer para vocês, mais um equipamento aqui, mostrando um ponto a ponto aqui, como funciona o desenho mecânico, tá? Bom, pessoal, então a aula de hoje é essa, tá? Muito obrigado por chegar até aqui nessa aula. Se você chegou até aqui, já comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula e qual o tema que eu tenho que trazer para a próxima aula aí, para a gente estar conversando, para mim estar expondo aqui para vocês. Muito obrigado pela sua parceria de chegar até aqui comigo e eu já te peço, se inscreve nesse canal se você ainda não se inscreveu, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo e já compartilha também com algum amigo seu para que ele também tenha acesso e para que esse canal possa crescer e chegar em mais pessoas. Esse conteúdo 100% gratuito e um conteúdo de alto valor. Para quem é da área sabe disso, tá? Então vamos lá, pessoal. Dá essa força aí compartilhando também. Eu agradeço mais uma vez você por ter chegado até aqui e eu te espero na próxima aula semanal na sexta-feira que vem. Se você tem interesse em alguns dos meus cursos, os links estão aqui na descrição, tá? Dá uma olhada lá, vale a pena aprender a se certificar e estar ainda mais rápido para o mercado, beleza? Então é isso aí, um grande abraço, até a próxima sexta, fui!